Se você ainda usa a sua cabeça para pensar, eu vou te pedir para prestar um pouquinho de atenção nesse vídeo que eu vou colocar aqui agora. Escuta comigo. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Escuta bem o que ele está falando aqui, não vou nem falar nada. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei ninguém também. Foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família. Sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Primeiramente, deixa um like, me segue, se você não está inscrito ainda, compartilha esse vídeo. O tipo de informação que eu vou passar para você aqui agora não é o tipo de informação que as pessoas gostam de receber, principalmente aquelas que não usam mais a mente. Eu quero deixar muito claro o que aconteceu aqui e eu quero que você entenda também para que você possa refletir e não ser manipulado pela mídia como muitos estão sendo, tá? Então, o Lula, ele está sendo muito criticado, tá? Por esse conselho que ele deu, que era para o ministro ter o voto secreto, porque senão as pessoas podem ficar bravas com ele. É igual o juiz de futebol, né? Pô, deu a falta pro time errado, o time não gostou, vai ficar bravo. Então é melhor não ter mais juiz, deixa todas as faltas automáticas, né? Mas entenda isso. Primeiro, de onde veio essa ideia do Lula de, voto secreto do STF? Olha o que aconteceu aqui. Ele acabou de indicar o advogado próprio dele, tá? Que é advogado pessoal e tudo mais, que é o Zanin. E o Zanin, ele teve uns votos que não casou muito com a esquerda, que na teoria o Lula é de esquerda. Aí depois que a esquerda começou a criticar o Zanin, do nada, teve essa ideia genial para, né, segurar a animosidade, não gerar treta, né? Pô, coitado do ministro e tudo mais. Vamos fazer o voto ser secreto. Presta atenção no que o STF está envolvido e vê se faz sentido a população ter transparência sobre como cada ministro vota e por quê, tá? Porque o voto do ministro ele também vem embasado do porquê que ele está votando assim ou assado. Então, o STF ele está avançando para discutir a regulação das redes sociais depois que a PL das fake news não foi votada no Congresso. Então, na verdade, quem faz o legislativo, quem cria leis, é o Congresso, a gente sabe disso. Porém, o STF, principalmente nos últimos tempos, está se envolvendo mais em questões legislativas, vamos dizer assim. Então, o STF pode votar na regulamentação das redes sociais. Hoje, eu acho que todo mundo usa uma rede social ou outra. Então, é extremamente importante você saber como que está essa votação. Outra coisa, o STF ele já formou maioria para validar a contribuição assistencial aos sindicatos por todos os empregados, que basicamente é o imposto sindical. Lembra aquele imposto sindical que foi excluído lá em 2017, 2018? E agora ele vai ser obrigatório. A gente ainda não sabe como que você vai fazer para meio que negar. E aí o STF está votando para tirar um pedaço do seu salário. Mas o voto tem que ser secreto, porque né, vai que as pessoas não gostam. Eu realmente não gosto de ter que pagar para o sindicato. Mas enfim, olha o tamanho da importância dos temas que o STF está envolvido. Outra coisa, o STF ele já tem 5 votos para descriminalizar o porte de maconha para consumo. E aí tem a quantidade, eu estava vendo as discussões, o ministro Barroso falou de até 100 gramas e tudo mais. Legalização de drogas, liberação do porte, vários outros temas são sensíveis para a sociedade, são bem acompanhados. Independentemente se você concorda ou discorda, esse é um assunto que tem relevância na sociedade. E o voto vai ser secreto. Outra coisa, né? Pô, quanto custa o STF, né? Será que o STF é barato? Porque eu sei que não é o povo que indica o ministro do STF, é o presidente. Mas quem paga o custo do STF é o povo. Então, será que essa transparência seria algo tão negativo para o povo que está pagando a conta? O STF, ele formou essa maioria para o imposto sindical. Então, além de pagar o imposto sindical ou a contribuição assistencial, como está sendo chamado agora, a população também paga o salário do STF, que, como vocês podem ver, não é um salário baixo. Então, quanto que custa o STF hoje? Cara, se você olha o orçamento do STF para 2024, é quase 900 milhões
de reais. É caro. Para você ter uma noção, o STF hoje custa mais do que a família real britânica, o rei, a rainha e tudo mais, né? Que tem um custo alto para o Reino Unido. Tu pensa bem, faz sentido isso? E o mais engraçado é que quando você questiona, eu não tô dizendo, nossa, isso é super errado e tudo mais, até porque quem sou eu para ficar falando que é certo e errado, já que minha voz, perto do que é decidido, é bem baixa. Mas hoje em dia a galera não tem mais a capacidade de raciocinar. Você que é de direita, você que é esquerda, tem muita gente, tem muita coisa que vai entrar no STF que é do seu interesse e vale a pena você entender o porquê que está sendo votado de uma maneira ou de outra. Quero saber se você é de direita ou de esquerda. Outra coisa que eu quero que você preste muita atenção, ontem eu postei aqui no meu perfil, se você não me segue no Instagram ainda, eu postei um vídeo curto que fala sobre as situações dos impostos. Meus amigos, esse vídeo está com quase 500 mil de views, postei ele ontem à noite, mas reflete comigo, porque isso aqui eu tenho uma opinião. E tem gente, eu tenho quase 3 mil comentários, tá? E a galera me xingando. Sei lá, o que fizeram com a cabeça das pessoas, eu não sei. Mas entenda. O AliExpress, ele mandou meio que um e-mail avisando que compras acima de $50 vão ter um imposto, meu amigo, de 92%. Porque tem o imposto federal, aí tem o imposto estadual, que é o ICMS, na conta lá o balaio de gato, e também tem a taxa do correio, vai dar uns 92%. Então, basicamente, vai dobrar o preço. E aí, a justificativa do governo é basicamente o seguinte: eu preciso taxar as compras da China ou as compras internacionais para proteger o mercado nacional. Cara, isso aqui é uma bobagem sem tamanho, tá? Por que é uma bobagem sem tamanho? Porque basicamente quando você coloca um imposto muito alto, as pessoas basicamente vão deixar de comprar. E não sou eu que estou falando, tá? Se você olhar essa matéria aqui, essa matéria mostra que desde quando começou essa conversa fiada, se vai cobrar imposto ou não vai cobrar imposto e por aí vai, as compras no exterior despencaram, porque o povo não é besta. O povo não vai ficar pagando mais caro. Na verdade, as pessoas compram lá fora, na maioria das vezes, por dois motivos, tá? Primeiro, porque não tem o produto aqui no Brasil. Eu mesmo gosto de importar coisas que não têm suplementação, eletrônicos que não são vendidos no Brasil. Então, como é, pelo amor de Deus, que você está protegendo uma indústria que nem fabrica o que eu estou comprando? Fala para mim, eu tenho que comprar 2 vezes mais caro porque eu estou protegendo. Você não está protegendo, você está me deixando longe de algo que eu quero comprar. Outro ponto importante: as pessoas compram lá fora porque é muito mais barato. Então, quando você fala que você vai aumentar o preço para proteger a indústria, você não está protegendo. Porque as pessoas não vão comprar aqui no Brasil mais caro. Agora que está caro lá fora, eu vou comprar mais caro aqui no Brasil. Não, elas simplesmente vão deixar de comprar. Então, você não precisa ser um mestre de economia. Qual que seria o ideal para você proteger e até mesmo estimular a sua indústria brasileira? Você iria parar de sugar o empreendedor brasileiro, você iria diminuir as taxas, os impostos, porque o produto brasileiro ele começasse a ficar um pouquinho mais competitivo. E isso poderia fazer, inclusive, o mercado internacional comprar os produtos brasileiros, já que ficaria mais barato também lá para fora. Então você estimularia o mercado interno, o brasileiro compraria das empresas brasileiras e as empresas brasileiras poderiam exportar, então giraria muito mais dinheiro, entraria muito mais dólar, a economia ia girar demais, mas não é essa a ideia. O governo tem um outro plano quando começa a colocar imposto. Mas Felipe, pelo menos abaixo de $50 eu não pago imposto. Meu Deus, você acredita em cada coisa. Primeiro que a Fazenda falou que vai acabar com a isenção que a própria Fazenda tinha anunciado de $50 e está pensando em colocar uma taxa aí de, se não me engano, uns 20 a 30%. Mas, Felipe, tem gente comprando na Shein, no AliExpress, compra de R$ 30 está sendo taxado. Por quê? Porque o governo falou que ia isentar aquelas empresas que se cadastrassem no programa Remessa Online, um negócio assim, Remessa Conforme, eu acho. E para cadastrar tem uma burocracia, você tem que fazer o cadastro, tal e tudo mais. Então, a maioria das empresas não são cadastradas. Por isso, compras abaixo de $50 também estão levando chumbo. E é um bom chumbo. Mas, Felipe, por que o governo, de fato, está cobrando tanto imposto? Não seja inocente, tá? O governo, meu amigo, tem uma conta de 168 bilhões para zerar o déficit. Que é basicamente você zerar o quê? Você tem a receita e você tem as despesas. Tem muita despesa. Então você tem que aumentar as receitas ou cortar gasto para diminuir as despesas. Só que o governo está fazendo o inverso. Na verdade, ele está aumentando os gastos. Como você pode olhar aqui, os gastos dispararam.
se você compara com o ano passado, mais de 84 bilhões de reais. Então, o governo está caçando dinheiro. Ele vai caçar dinheiro nas importações, mas não só nas importações. O governo, junto com o Senado, já está estudando criar um imposto para a empresa de games. Meu Deus do céu. Imposto para empresas de games. Outra coisa, o Lula, acho que ele falou hoje é dia 5, né? Ele defende a cobrança de impostos de renda sobre lucros e dividendos. Aí tem gente que fala, pô, mas o dividendo, ele não, sabe, é lucro para investidor, né? Pô, não pagar imposto. Mas caso você não tenha isso em mente, o dividendo, ele é o lucro líquido da empresa. Então a empresa, ela já pagou imposto. E aí, o que o governo quer? Cobrar imposto da empresa e também de quem recebe esse lucro, que já é menor, já que já pagou imposto, cobrar do investidor também. Então o governo, ele vai cobrar imposto das apostas, né? Tem até aqui, ó, MP das apostas esportivas, as empresas e os jogadores. Cara, eu já fiz muita aposta esportiva, tá? Já perdi muito dinheiro com aposta, diga-se de passagem. Mas basicamente o governo, ele vai tirar dinheiro de tudo quanto é canto que ele puder, porque ele quer continuar gastando, ele não quer parar de gastar. Então essa ideia que é para proteger a indústria, que é, nossa, é para investir em educação, galera, não tenha isso em mente. O governo, ele pretende gastar mais, e para gastar mais ele precisa ter mais dinheiro. E aonde vai ser a fonte de receita do governo? Meus amigos, vai ser você, vai ser eu, é quem fez o L, quem não fez o L. Então quando eu posto um vídeo desse aqui, pô, falando sobre essa situação de imposto, você vê os comentários dos caras, é um negócio maluco, cara, quer ver? Pensava que seu perfil, ao menos o da página, seria um posicionamento imparcial. Os caras ficam bravos, me chamam de bolsonaristas, porque eu não quero pagar imposto. Meu Deus, derreteram a mente das pessoas e esse derretimento, ele vai atrapalhar a cabeça de todo mundo. Se você é de esquerda, o problema é seu. O mínimo que você tem que fazer é cobrar o seu governante. Se você é de direita e o seu político perdeu, você continua no Brasil. Vai continuar sendo impactado. Então, o mínimo que você tem que fazer é cobrar quando algo não estiver cheirando bem, que é o que está acontecendo. Esse é o tipo de informação que eu tenho para passar para vocês hoje. Está preparado para pagar mais imposto? E outra, o que você acha? O STF realmente deveria ter o voto secreto e não deixar aberto e explicando por que está votando? É muito esquisito essas discussões que a gente está tendo aqui agora. A gente deveria estar falando de coisas diferentes. Do Brasil evoluindo, fazendo mais negócios, evolução tecnológica, mas a gente volta nos temas que é Brasil, né? Mais uma vez, deixa aquele like, comenta aqui, compartilha esse vídeo. Eu não sei até quando que eu vou poder falar esse tipo de coisa aqui. Como vocês podem ver, eu sou extremamente democrático, respeitoso, gosto das liberdades, inclusive da minha. Então, ajude esse conteúdo a chegar em mais pessoas de maneira explicada, para que elas não entendam que, é o bolsonarista maluco. Não. É alguém passando informação para que você tenha conhecimento e não seja manipulado por qualquer discursinho barato, narrativa para enganar militante. Um forte abraço. Valeu!